Fala, soberanos! Aqui é Nai Santos e este é mais um episódio do Café com Soberania. Para você, meu amigo e minha amiga que está saindo do trabalho agora, seja muito bem-vindo, coloque seus fones de ouvido e vamos conosco nesta jornada de autoconhecimento. Sextou, bebê! Hoje é um formato diferente da live, não é tiro, porrada e bomba, mas hoje eu vou dar um choque de realidade aqui, porque muitas pessoas não têm consciência disso que eu vou trazer aqui hoje. Mas eu vou falar com muito carinho, muito respeito, claro, e nós vamos fazer uma troca de conversa aqui muito enriquecedora para todos nós. E também vou falar ainda do protocolo, o FLCCC, que é sobre desintoxicação, Eu comecei falando isso, acho que quinta-feira, passada. Ontem eu falei mais um pouco, hoje eu vou falar novamente, tá? As lives aqui no canal é sempre às quintas, tiro porrada bomba, Quinta e domingo, às 20h30. E na sexta-feira, esse novo formato é sobre autoconhecimento, espiritualidade e saúde e bem-estar. Uma coisa mais light, Descontraída, pra gente ir um pouco. Por quê? Sextou, bebê! Sextou! Bora começar? Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai saindo do trabalho, vai chegando em casa. Carl Silva, boa tarde. Sueli, Valério, boa tarde. Bora lá? De vez em quando eu venho aqui no chat, tá? Para responder umas perguntinhas. Aviso importante: o conteúdo deste vídeo possui caráter exclusivamente educativo, informativo e reflexivo. Antes da gente falar, porque eu falei ontem na live que eu ia continuar falando sobre o protocolo FLCCC, que é sobre a desintoxicação do nosso corpo biológico. Antes disso, antes da gente falar sobre limpar a máquina, como desintoxicar o nosso corpo físico, eu preciso de olhar no seu olho, nos seus olhos, e te fazer uma pergunta que o filósofo Jean-Paul Sartre nos força a encarar. Ele dizia que nós somos o que fazemos com aquilo que fizeram de nós. O que você acha dessa afirmação dele? Então, eu vou te propor o seguinte: se olha no espelho agora, se você tiver como, e me responde: quem você se tornou hoje? Quem é você? Olhe para a sua história e perceba. Quem escolheu por você quando você queria brincar na rua e não deixaram? Ou na casa do amiguinho? Quem escolheu por você quando você queria uma amizade e disseram que não era para você? E aí, o que acontece? Eu poderia aqui citar diversas histórias e talvez você se identifique com algumas que eu vou contar aqui. Por exemplo, quando eu era criança, eu estudava em colégio público e eu tinha algumas amigas que moravam na zona rural. E essas amigas, muitas vezes, elas eram discriminadas porque elas moravam na zona rural, inclusive pelas próprias professoras. E aí, o que acontece? Muitas amigas minhas se afastaram de mim porque eu tinha amizade com essas meninas, com essas colegas que moravam na zona rural. Por quê? Para as pessoas, essas pessoas que moram na zona rural são pessoas inferiores, que não servem para ter relacionamentos assim de amizade, Isso é perigoso para o status. Ou pessoas, por exemplo, me desculpa se eu não estiver me referindo da maneira correta. Gratidão, Ana Luz, minha querida, seja bem-vinda. Ou, por exemplo, vou falar de novo, desculpa se eu não souber como me referir, mas eu vou tentar fazer da maneira que eu acho que ainda é, Porque cada hora muda o termo. Mas, por exemplo, eu tinha amizade com pessoas negras, E aí, nossa, era um problema enorme na família, com as outras amizades. Eu não podia ter amizade com as pessoas, porque a cor da pele não importa, somos todos iguais. Que história é essa? Eu conheço pessoas maravilhosas, Mas a gente é colocado na caixinha de que, não pode, E quem escolheu por você quando você queria namorar uma pessoa e disseram que não servia para você? Por exemplo, se a pessoa era um pouco mais gordinha, ou era magra demais, franzina, ou se era, por exemplo, um pagodeiro, ou um jogador de futebol, ou um peão. Não pode. Ou se estava desempregado, ou se era pobre, ou até mesmo se era rico demais para você, se tinha posses demais para você, e aquela pessoa não servia para você. Coloque-se no seu lugar, não é para você. Você já passou por isso? Quem escolheu por você quando você queria um emprego e te mandaram parar? Não, esse emprego não serve, ganha pouco. Mas de repente era aquilo que você queria, porque você gosta, ama do que faz. Quem escolheu a hora de seguir quando o mundo te disse para recuar? E quem escolheu por você quando disseram que você tinha que casar? Porque sim, tem isso. Acontece muito. E às vezes a pessoa não quer casar.
Ela quer namorar, ela não quer ter uma relação ali conjunta com a pessoa. Tá entendendo? Ela quer namorar. Um eterno namorado, ela não quer casar. Mas às vezes ela é forçada pela família a casar. Agora a polêmica. Olha só. Quando, não sei se você aí tem filhos ou não, mas quantas vezes você já ouviu pessoas sendo pressionadas para ter filhos? Porque a vida é assim mesmo, tem que ter. Eu já vi diversas situações. Diversas situações. E às vezes a mulher não quer ter filho, não. Eu tenho uma amiga que ela tem uma vida maravilhosa com o marido, ela não sentiu, sabe, tocar isso nela, no íntimo dela, a necessidade de ter um filho. Mas a família, os amigos pressionam ela, fortemente. Inclusive tem o Fábio Porchat, ele nunca quis ter filho, gratidão, Nice. Nunca quis ter filho e essa foi uma das razões da separação dele com a mulher. Entende? Tem gente que não quer ter, ponto. Entende? Mas muitas e muitas pessoas têm filho, porque tem que ter, porque a vida é assim. Não é? E quem escolheu a sua profissão, o seu trabalho agora? Gratidão. Presta atenção. Quando eu comecei a minha jornada de faculdade, eu queria fazer educação física, né? Que eu sempre gostei da área de esporte e tal. Aí falaram assim pra mim, não, imagina, você vai ter uma vidinha medíocre, um salário medíocre? Vai ser professora para sempre? Não. Ok, tudo bem. Mas por quê? Desde criança eu tinha vontade de fazer medicina. Inclusive a minha avó falava assim, você vai virar médica e você vai cuidar de mim. Aí o que falaram para mim? Larga de ser tonta, você é pobre, se coloca no seu lugar. Isso não é para você. Tudo bem. Tá vendo como é que a gente vai sendo moldado? Vai prestando atenção. Aí, muito bem, eu fui para a área de direito. Passei não, né? Fiquei na espera de uma faculdade muito famosa, uma das melhores do Brasil, só que eu não consegui a vaga. Tudo bem. E aí eu tentei na área de jornalismo, que conversa muito bem com o direito. E aí o que falaram para mim? Me esculacharam. Não! Tá tudo errado. Péssima escolha. E aí o que eu fiz? Peguei uma área que dá dinheiro. E era o que eu gostava? Não. Entende o problema? Dá dinheiro? Fui para a área de contabilidade. Dá dinheiro? Dá sim. Mas a gente passa amargurado, infeliz, enclausurado dentro de um escritório. E quem escolheu os seus medos hoje? Quem escolheu o que você colocou na sua boca a vida inteira? Quem escolheu? Foram seus pais? A mídia? Os seus amigos? Me diz, se foram os outros, se foi o sistema, se foi gratidão, Krypton, se foi a programação que você escolheu. Me responde. Quem é você? Você já fez essa pergunta? Quem é você? Quem é você? Se você só repete o roteiro dos outros, você não está vivendo a sua vida. Não. Você está vivendo uma frustração mascarada de rotina. Essa doeu aí no fundo, não foi? Conta aí pra mim. Quantas escolhas da sua vida hoje foram realmente suas? E quantas foram para agradar o sistema ou os outros? Se você quer quebrar essa programação hoje, digita aí no chat, eu assumo o comando agora. Bora! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Vitor, boa tarde. Márcia Nunes, boa tarde. Cauã Silva, boa tarde. Maria Cida, minha querida, boa tarde. Sueli, boa tarde. BK, boa tarde. Legal. Chegou chegando. Oba, Maria Cida chegou com café. Boa tarde. Luciano, não sei mais nem quem sou. Pois é, é bem isso. Ana Luz, boa tarde. Legal. Bora. Gilda, minha querida, boa tarde. Cristine, boa tarde, minha querida. Chegou chegando. Oiê. Nice, boa tarde. Zilma, boa tarde.
Isso, a Cristine falando. Fui muito pressionada a engravidar. Pois é. Gratidão, DK. A Fabi falando, somos moldados e podados o tempo todo, né? Né, Fabi? Verdade. Cristine falando, quase impossível crescer perto dos parentes. Pois é. E quando eu falo o sistema é a família. Os pais, avós, tios, tias, os amigos. Isso tudo influencia. Família, sociedade, nos programaram. Pois é. Lulu falando, gratidão. Lulu falando, eu estou a descobrir quem sou através do meu curso de desbloqueio emocional. Verdade. Raul. Gratidão, Raul. Krypton, assuma o controle agora. É isso aí. Nice, boa tarde. Cá, boa tarde. Bora, vamos lá, né? Sonde, caí de paraquedas aqui. Seja bem-vindo, Sonde. Vamos continuar, né? Então, meus amores, depois de olharmos para esse espelho, a pergunta que fica no ar é: por que a gente cede? Por quê? Por quê? Por quê? Mesmo sabendo que estamos nos traindo, a gente continua assinando embaixo do contrato e do roteiro dos outros. Existe um mecanismo oculto aqui. E ele opera em 3 camadas profundas que eu quero compartilhar com você. Que muita gente não sabe. Sabe o que é? O medo primitivo da rejeição. A armadilha do bando. Sim, biologicamente, o nosso cérebro ainda é o mesmo dos nossos ancestrais das cavernas. Sabia disso? Naquela época, ser rejeitado pelo grupo era ser expulso do bando e significava a morte literalmente. Você não sobrevivia sozinho na selva. E então o medo de ser excluído, de ser a ovelha negra, de ouvir um não da família ou do sistema, ativa a nossa amígdala cerebral no modo pânico. E para o seu inconsciente, contrariar o sistema parece uma ameaça de morte. Sim. A dependência emocional que você sente hoje pelas opiniões dos outros nada mais é do que o seu cérebro primitivo tentando te manter seguro no bando, mesmo que esse bando esteja caminhando para o abismo. Porque muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. Segundo, a moeda de troca da aprovação, silêncio confortável. Preste atenção nisso aqui, que é grave. O que nós fazemos com esse medo? O que nós fazemos com esse medo? Nós criamos a moeda de troca. Sim, exatamente isso. Pode não parecer, mas é. Nós trocamos a verdade pelo aplauso ou pelo silêncio. E para quê? Para evitar o conflito, para não criar o climão no almoço de família, para não ser julgado no trabalho. Você engole a sua situação. Inclusive, num relacionamento tóxico, você se cala para ele ou ela não ficar estressadinho com você. Você se anula pelo outro e, por fim, vai se apagando. Quem é você? Você se vende? Você vende a sua soberania em parcelas diárias, em conta-gotas. Cada vez que você sorri, querendo de verdade é chorar. Você pode perceber que por dentro, a sua alma chora. Cada vez que você aceita um projeto que violenta os seus valores, você está pagando o pedágio da falsa paz. É o que o psicólogo Carl Jung chamava de persona, a máscara que nós usamos para agradar o mundo. E o problema? O problema é que, de tanto usar a máscara, ela gruda no seu rosto e você esquece quem está por trás dela. Terceiro, o avatar adormecido, a morte da intuição. Isso aqui é problema. Sim, porque tem um preço a pagar por isso. A consequência final desse mecanismo é a perda total do eu. O seu avatar adormece. Você sabia disso? Por isso que muitas pessoas falam assim, eu não tenho intuição, não sinto nada, não vejo nada. Pois é, o seu avatar adormece, porque ele perde a identidade de quem você é de verdade. Você entra num estado tão profundo de desconexão que perde a capacidade de ouvir a sua própria bússola interna. Exatamente isso. Você pode fazer tudo direitinho, meditar, fazer tudo. É alimentação limpa, o simples e básico que eu vivo falando, mas se o seu avatar estiver adormecido, e sabe aquela pessoa que não consegue escolher a cor de uma parede, ou o prato no restaurante, o rumo na carreira, sem antes consultar 10 pessoas, ou olhar o que o algoritmo está dizendo, ou buscar validação do parceiro? Você terceirizou o seu discernimento. Você se tornou um passageiro no banco de trás do próprio corpo.
enquanto as expectativas dos outros dirigem seu destino direto para o muro da frustração. E tem mais. Esse aqui você vai se surpreender com esse daqui. A conexão com o conhecimento oculto. Existe uma frase impressionante no livro de Ocaibalion, que resume as leis herméticas da nossa realidade e que diz: o todo é mente, o universo é mental. E a lei da mentalidade nos mostra que se você não governa ou não preenche a sua própria mente com a sua identidade, forças externas, as mentes poderosas que controlam os bastidores do sistema, vão preencher esse espaço por você. Ah, vai. Vai sim. Você se torna um efeito da causa alheia. Você se torna um peão no tabuleiro do xadrez de outra ou outras pessoas ou até mesmo de consciências. Exatamente isso. Põe aí no chat pra mim. Quem aqui já se pegou usando a máscara da persona só para não criar conflito com os outros enquanto, por dentro, você estava se destruindo? Quantas vezes você disse sim para o bando só pelo medo primitivo de ficar sozinho? Responde pra mim. Responderam? Agora, meus amores, vem cá. Deixa eu falar uma coisa de coração, de amiga para amigos, de terapeuta para pacientes. Sabe essa mentira existencial que a gente finge que não está acontecendo? Sabe essa personagem que você veste para agradar o bando? O preço dele não fica só no mental, não. O seu corpo físico cobra o pedágio e cobra caro. Eu quero que você entenda a anatomia desse processo em 3 passos reais. Porque é real. E talvez você vai se identificar com algum aqui. Primeiro passo aqui. A química da frustração. O alerta invisível. E que você nem percebe. Nadinha. Quando você vive uma vida que não é sua, o seu cérebro não entende que você está apenas sendo educada ou evitando brigas. Para a sua biologia, viver na mentira é viver sob ataque. As suas glândulas suprarrenais começam a bombardear o seu sangue com cortisol e adrenalina dia e noite. Você entra em estado de estresse crônico subclínico. Exatamente isso. E eu atendo diversas pessoas nesse estado. Nesse estado. Exatamente. Sabia disso? É real. Sabe o que isso significa? Que a sua torneira de energia vital fica aberta, vazando o tempo inteiro. O seu corpo gasta energia que deveria usar para se regenerar, para produzir hormônios da juventude e do bem-estar. Apenas para manter você em pé, sustentando esse teatro. O segundo passo aqui, o terreno biológico oprimido. A física quântica e a bioenergética já provaram que tudo é frequência e vibração. Quando você sustenta o medo, a culpa e a frustração de não ser quem você nasceu para ser, a sua assinatura vibratória despenca. E como eu já disse, gratidão, Duce. E como eu já disse em outras lives, você tem uma assinatura energética, frequencial, todos nós temos. E quando você está aqui encarnado ou não, a sua família estelar te localiza por essa assinatura energética. E se você não é quem você é, o que acontece? Eles não conseguem te localizar. Simples assim. Falando ainda do terreno biológico, você cria um terreno biológico oprimido, ácido, inflamado. É um ambiente perfeito para patógenos, metais e toxinas se alojarem. O seu sistema imunológico abaixa a guarda, porque ele está exausto de lutar contra o inimigo interno, a sua própria insatisfação. E como dizia o médico oncologista Dr. Bernie Siegel, no seu livro O Amor, Medicina e Milagres, abre aspas, o corpo não mente, ele reage aos nossos conflitos espirituais e emocionais e se transforma em doença física, porque adoecer às vezes é a única forma que o corpo encontra de nos forçar a parar e olhar para a verdade. E aí entra o famoso engolir o sapo. Não é mesmo? Quem de nós aqui nunca engoliu um sapo? Para não entrar em debate, para evitar o conflito ou confronto com o outro. Você se anula, engole o que deveria ter dito. E aí o que acontece? Vou te contar. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Ora!
Bora. Aloysio, boa tarde. Jéssica Miller, boa tarde. Eu. Aloysio, usei máscara da persona. Fabi. E pior é empregos CLTs que têm que vestir o uniforme do sorriso o tempo todo. Pois é. É isso mesmo, Fabi, você tá certa. A gente tem que fazer uma cara de egípcia de vez em quando. Lu Leão, boa tarde. Ah, Lu Leão falando, ó, exato. Eu disse um não e me senti tão mal, mas ao mesmo tempo é libertador. Sim, nós vamos falar do não. O não libertador. Ah lá, a Aline falando. Eu não queria beber bebida alcoólica, mas só fez isso para poder sentir parte, né? Sentir parte do grupo. Nanda, minha amiga, boa tarde. Tuti, boa tarde. Bora, vamos continuar. Vocês estão entendendo o grau da situação? E aí, quando você fica engolindo demais, sabe o que acontece? O que acontece? O seu chakra laríngeo desalinha. O chakra laríngeo é o chakra da comunicação, da expressão, da autoaceitação. Depois desse sapo, que não desaparece, o que acontece? Ele desce queimando o seu estômago e inflamando as suas células. Você acha que evitou uma briga externa, mas na verdade acabou de declarar uma guerra civil contra a sua própria biologia. Terceiro passo aqui do problema. Sintomas crônicos. A falta de identidade faz o quê? O corpo gritar. E aí, meus amores, começam sinais que você tenta mascarar com remédios. Sim, isso mesmo. É aquele cansaço crônico que você pode dormir o fim de semana inteiro, mas acorda na segunda-feira um bagaço, com olhar pesado, sem brilho. É o famoso nó na garganta. E aí o que acontece? A sua tireoide e a sua expressão bloqueada, porque você passou a vida inteira engolindo sapo e calando a sua verdade. Aparecem dores musculares sem explicação médica. O intestino prende porque você não consegue soltar e digerir situações da vida. Exatamente. Muitas pessoas têm o intestino preso, não é às vezes por falta de água. Tudo bem que eu atendo, olha, 90% das pessoas que eu atendo não bebe água, não faz nada direito. Mas muitas pessoas que fazem a coisa tudo certinho, ainda assim têm o intestino preso. Mas o que acontece? É o soltar da vida que prende o seu intestino. E o seu despertador vira o seu pior inimigo, porque o seu espírito não quer viver o dia que te espera. Então, por isso que você acorda mal-humorado. Gratidão, espiritualidade. Entendeu? Acorda mal-humorado, um cão, querendo matar o primeiro que aparecer na frente. Por quê? O seu espírito não quer lidar com o que ele tem que lidar o dia inteiro. Não é uma doença isolada, é o seu corpo se manifestando. A opressão de uma mente colonizada. Olha para mim aqui agora, com toda a honestidade do mundo e sem medo de julgamento. Onde o seu corpo está cobrando o pedágio hoje? É na garganta travada? É na fadiga que não passa? É no estômago que queima? Digita aí para mim. Vamos expor isso para começar a limpar. Essa troca aqui que a gente tem, essa conversa, é justamente para a gente botar tudo para fora, mesmo que seja no chat. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho, mesmo que seja no chat. Quem de vocês aí já não passou por isso? Fica engolindo sapo. Fabi, pois é, todas as dores corporais estão interligadas com a mente. Não está conseguindo ligar exatamente, são doenças psicomáticas, né, Fabi? Psicossomáticas. @Lu, hoje só faço o que gosto. Não me preocupo em agradar ninguém. Isso aí, @Lu. Exatamente. Cristine, já viu quando dizemos não, todos nós julgam? Todos julgam? Sim, parece que somos verdade. Débora, tive que usar cabelo e roupa que não queria. Pois é, olha só para agradar os outros, né? Débora falando. Lolo, eu depois que comecei a impor limites, fiquei sozinha. Ah, nós vamos comentar sobre isso também, Lolo. Cristine, eu tinha muitas alergias. Depois do divórcio, melhorei 95%. Pois é, foi liberdade, Cristine. Muitas pessoas falam assim, ai, você vai voltar com ele, ele vai te fazer bem. Não, quando terminou, é um livramento. Olha como você ficou melhor. 95% de melhor é muita coisa. É muita coisa. Legal. Gratidão, Marcos.
Ah, Luiz, você gostou da minha camisa? Olha só, vamos ter novidades em breve, hein? Também amei. Vamos ter novidades. Certo. Gilda, eu engoli a lagoa inteira de sapos, Gilda. Vamos libertar isso agora. Luciano, agora eu não tô mais engolindo sapos. Não engole sapos, Luciano, não engole. A gente não precisa ser mal educado com ninguém, né? Mas a gente tem que respeitar a gente mesmo. Fábio, eu quero. Não é mesmo? A gente não pode se perder nos outros. Fabi, quem é desperto sofre. Pois é, sofre mesmo. Mas hoje nós vamos ver algumas ferramentas aqui que a gente pode fazer. Bora lá, vamos continuar. Então depois da gente expor aonde a corda arrebenta, eu não vou deixar vocês no fundo do poço. Vamos trazer algumas ferramentas aqui. Nós identificamos quem escreveu o seu script e vimos o estrago que ele faz no seu corpo. Agora, nós vamos falar de como recuperar isso, porque sim, tem como. Como fazer com que você tome as rédeas da sua vida. Como você assume o verdadeiro volante. Ou melhor, como você se torna soberano da sua própria vida. E a primeira ferramenta que você precisa resgatar é cirúrgica. Cirúrgica. A anatomia do não. Ou seja, a sua cerca de proteção. O sistema te ensinou que dizer não é falta de educação, que é egoísmo. Mas deixa eu te falar uma verdade de amiga para amigos. O seu não é uma ferramenta de corte cirúrgico. É ele que protege o seu terreno mental, espiritual e biológico. Cada vez que você diz um não para o que te violenta, você está dizendo um sim para a sua saúde e para a sua energia vital. Dizer não para o bando não é rebeldia infantil, não. É demarcação de território. É você dizendo daqui para dentro, não. No meu templo, quem governa sou eu. Sem o não, a sua vida vira uma terra sem dono. Qualquer um manda. Não é? Qualquer um manda, qualquer um entra, pisa, sapateia. Eu quero deixar uma sugestão de leitura, que é um verdadeiro manual de libertação. O livro A Arte de Dizer Não, de Damon Zaharides. Ele te ensina exatamente como estabelecer limites saudáveis e como se livrar da culpa, porque a gente se sente culpado, né? Da rejeição dos outros, né? Vale cada página. Vou repetir a leitura. A Arte de Dizer Não, de Damon Zaharides. Muito boa leitura. E outra sugestão aqui de leitura. O Direito de Dizer Não, de Walter Rizzo. O autor ensina como quebrar o padrão de submissão. A obra é um guia para definir os limites claros, descobrir o autorrespeito e parar de ceder o medo de confrontos ou de decepcionar os outros. Sim, porque a gente fica com isso na cabeça, não é mesmo? Ah, eu não quis decepcioná-lo. Ah, eu só quis agradar. Oi? E quem agrada você? Tem alguém que agrada você? Faça essa análise. Segunda ferramenta, o processo de descolonização mental. Mas como fazer isso na prática? Começando com o que eu chamo de descolonização mental. E a partir de hoje, diante de cada escolha, preste atenção. Desde o prato que você pede até o rumo do seu trabalho, você vai parar por 3 segundos e fazer a pergunta de ouro. Esse desejo é meu ou eu estou tentando atender às expectativas de alguém? É um exercício diário de observação. Você vai começar a separar o que é seu, o que é sua essência e o que é apenas a programação que injetaram na sua cabeça. E se a resposta for estou tentando fazer para ser aceito, você já sabe que está escolhendo a doença. Exatamente. Terceira ferramenta, o resgate da identidade, o novo humano, o soberano, o avatar soberano. Resgatar a sua identidade para transformar no novo humano significa assumir o comando da sua história. E eu preciso ser muito sincera com você. A liberdade tem um preço. Tem. E isso muitas vezes vai ser interpretado como se você estivesse peitando o sistema. Quando você começa a ser soberano e a dizer os primeiros nãos, algumas pessoas vão se afastar. Ah, vai. O sistema vai tentar te culpar. E quando eu digo sistema, eu estou me referindo à família, os amigos, os colegas de trabalho.
Vão dizer que você mudou, que você está egoísta. E sabe de uma coisa? Que bom mesmo que você mudou. Quando você se olhar no espelho e ver que a máscara caiu, preste atenção nisso daqui. Quando você se olhar no espelho e ver que a máscara caiu, vai ser simplesmente gratidão. Simplesmente libertador e maravilhoso. Você vai se deparar com uma pessoa que você não conhece. Exatamente isso. Você acha que se conhece, mas não conhece. Quem gostava do seu personagem, gostava do seu personagem, aqueles que gostavam da personagem, esses vão te odiar. É isso aí. Vão se afastar, com certeza, e vai ser um livramento, porque essas pessoas te deixaram doentes. Doentes não, né? Doente. Essas pessoas te deixam doente. Mas quem se conecta com a sua alma vai permanecer. E esse processo vai doer? O que você acha? Esse processo de libertação vai doer? Sim ou não? Coloca aí no chat pra mim. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você não me segue aqui, já me segue, Construindo o Novo Humano. Sueli, estômago que dói. Pois é. Cara, em mim foi sistêmico. A Luísa, camisa. Gilda, né? Quantas coisas aturei só pra sobreviver. Pois é, Gilda, a gente atura tanta coisa que a gente se perde no personagem. Se perde no outro. Nós vamos resgatar isso daí, né? Maria Cida, comi tantos sapos a vida inteira. Chega de comer esse monte de sapo. Isso, Maria Cida, hoje sou dona de mim. Perfeito. Débora, quase tive problemas de estômago por causas emocionais. Pois é. Exatamente. Reginaldo, um beijo. Reginaldo. Cristine. Fiz uma com a frase: vou derrubar os castelinhos de vocês. Ah, legal, Cristine. É isso aí. Maria Cida, estou no quarto casamento. É isso aí. Se precisar, vai para onde? É isso aí, Maria Cida. Atitude, seja soberana. Solange, minha querida, boa tarde. Legal. Muito bem. Continuando. Vai doer esse processo? Ah, vai. Eu não minto, não. Vai doer demais a conta. Mas não fique naquele que eu chamo o ofurô do xixi quentinho. Não. Tenha coragem. Seja um avatar soberano. Assuma o comando. Entendeu? E assumir o comando é aceitar o preço da liberdade para não ter que pagar o preço da frustração crônica lá na frente. E tem outra coisa, a conexão com o conhecimento profundo. Tem uma frase brilhante do psicanalista Carl Jung que eu carrego como se fosse um mantra e que você precisa anotar aí no seu caderninho. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. O sistema quer te transformar em uma cópia, em um número, em um robô inflamado e dependente. E mais uma vez, quando eu falo sistema, não é só o algoritmo, não é só a sociedade, não. É os que estão próximos de você, a família, os amigos, o companheiro, a companheira. Viu? A sua maior revolução contra a Matrix é ter coragem de ser você mesmo, mesma, inteiro e soberano. Soberana. Certo? Responde aí no chat para mim. Você está pronto para pagar o preço de ser livre e começar a colocar limites no seu terreno hoje? Quem aqui decide, a partir de agora, resgatar o poder do seu não? Digita aí, virei a chave. Porque esse aqui é poderosíssimo. A ferramenta do não, o poder do não. É impor limites, que ninguém pode sapatear no seu terreno. Você é dono de si. Agora que nós entendemos a urgência de assumir o comando do nosso próprio terreno e resgatar o poder do não, nós precisamos olhar para a matéria. Nós precisamos falar do corpo físico, do nosso templo. Porque eu faço questão de sempre, em todas as lives,
unir a espiritualidade, porque ela não está separada da nossa vida, ela está o tempo todo na nossa vida, o tempo todo, orai e vigiai, o tempo todo. Eu uno a espiritualidade, a psicanálise e o autoconhecimento e a parte biológica, a parte que é o nosso corpo, do nosso avatar. Está tudo integrado, não tem nada separado. E aí, como proposto, né, que eu já venho falando, ontem eu falei um pouquinho, hoje eu vou falar mais um pouco e vou continuar falando, eu vou falar do protocolo FLCCC, ou seja, da desintoxicação. Hoje eu vou falar mais um pouquinho. Esse protocolo, para quem não sabe, o FLCCC, foi criado, estudado muito a fundo por médicos independentes que peitaram o sistema durante aquele evento de 2020. Certo? Porque existe uma ponte biológica invisível que o sistema não quer que você descubra. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Um organismo que está cronicamente intoxicado não consegue ter clareza mental para ser soberano. Se o seu corpo estiver sobrecarregado por picos inflamatórios e sistêmicos, biofilmes de parasitas, metais pesados ou proteínas patogênicas que se alojaram nos seus receptores, a sua biologia entra em pane. O reflexo disso na sua mente é o que a ciência integrativa chama hoje de brain fog, a famosa névoa mental. Sabe aquela sensação de que você está pensando devagar, está lento, letárgico? Aquela dificuldade crônica de concentrar, aquela memória que falha, por coisas simples, uma confusão mental, que parece que tem uma nuvem cinzenta bloqueando os seus pensamentos. E isso não é defeito de caráter, não é falta de força de vontade, é o seu cérebro inflamado. As células da glia ou neuroglia que defendem o seu sistema nervoso, estão sob ataque de toxina. A sua capacidade de discernimento despenca. Sob o efeito do brain fog, você perde o poder de reação. E como eu disse, fica letárgico, vulnerável e muito menos propenso a aceitar o comando de fora e a engolir sapos e assinar o roteiro que os outros escreveram para você. Simplesmente porque o seu cérebro não tem energia biológica para lutar e dizer não. Limpar a mente exige obrigatoriamente limpar o corpo. Porque eu já expliquei aqui, se você continua entupindo o seu corpo de lixo, comida multiprocessados, por exemplo, embutido, linguiça, salsicha, mortadela, hambúrguer, nuggets, miojo, temperinhos do demônio, isso tudo causa mente nebulosa. Por quê? Vaza no seu intestino. Muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas tem nem que for um mínimo ali de vazamento no intestino. E ali passa tudo. Passa o que é bom e passa o que é ruim. E vai parar no seu cérebro. Simples assim. Se você quer de verdade resgatar a sua identidade e o seu poder de escolha, a sua primeira revolução é fazer uma faxina profunda na máquina biológica. É tirar o lixo que está bloqueando a sua conexão com a sua própria essência. E quem aqui se identificou com esse cansaço mental? Muitas pessoas, muitas pessoas. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim pra mim, ó? Ai, eu não consigo meditar. Ai, por que será? Outra coisa que eu tenho observado bastante, quantos diagnósticos de TDAH, por exemplo, são feitos apenas baseado em questionário? Será que é TDAH mesmo? Será que não é uma névoa mental? Porque a pessoa tem todos os sintomas de uma pessoa que tem TDAH. Não consegue se concentrar, mente agitada. Né? A névoa mental causa isso. Mente nebulosa causa isso. Mente agitada, não consegue parar. Outra coisa que também contribui é o vício da tela do celular. Que eu já falei, o algoritmo vicia. Que é o que a gente conhece por brain rot. Né? Quem aqui se identificou com esse cansaço mental? Você sente essa névoa, essa sensação de que a sua mente está travada ou funcionando em câmera lenta? Por mais que você tenta focar, não consegue. A pessoa não consegue ler um livro, não consegue meditar. Ela fala assim, eu tenho a mente agitada. Mas será que é a mente agitada mesmo? Se você se identificou, digita aí, névoa. Névoa. Então vamos entender como funciona essa química silenciosa pelo seu sistema. Não é mesmo? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Agora que vocês entenderam que a névoa mental é o reflexo de um cérebro inflamado e intoxicado, a pergunta de ouro é: como nós fazemos essa faxina tão profunda?
A nossa meta principal não é remediar sintomas, mas sim ajudar o corpo a restaurar o próprio sistema. Para que ele, sistema imunológico, o nosso corpo, no caso, para que ele se cure sozinho. Porque eu não sei se você sabe, nós temos uma tecnologia biológica incrível, mas nós precisamos saber usá-la. E de acordo com o protocolo da FLCCC, o segredo absoluto para isso começa primeiro limpando o terreno. É para promover a autofagia, que é a capacidade que as nossas células têm de reciclar o próprio lixo e eliminar as proteínas tóxicas, como a proteína spike, daqueles tubinhos que injetaram nas pessoas das picadinhas lá no evento de 2020. E como linha de frente desse protocolo, eu vou trazer para vocês aqui 2 ferramentas que agem em sinergia. Primeiro, então entenderam, né? Eu vou trazer aqui 2 ferramentas para a gente fazer essa limpeza profunda que funcionam em sinergia. Usando os 2 juntos, funciona muito bem. O jejum intermitente diário, mas, o jejum intermitente não é para todo mundo, não. Por exemplo, os diabéticos, portadores de doenças crônicas ou metabólicas e outros. Então, o jejum não é para emagrecer, meus amores, não. É uma ferramenta. O jejum periódico é o botão de ativação da autofagia. Quando você deixa o seu sistema digestivo descansar, as suas células finalmente têm tempo de fazer uma autofagia profunda, eliminando o lixo celular e limpando os receptores que estavam bloqueados. Sim. E aí tem a segunda ferramenta, que eu não vou poder falar o nome dela completa aqui. Sabe aquele remedinho de verme? Ivermectin? Então, ele. Essa é uma das propostas que o protocolo da FLCCC trouxe. Mas eu já expliquei também que esse remedinho de verme trabalha a nível celular. Eu já expliquei como que ele atua a nível celular. Ele não é só para verme. Tá? Então, pelo protocolo da FLCCC, a lista, dentro da lista, a Ivermectin, né, é como uma das principais terapias de primeira linha. A Ciência Integrativa Internacional utiliza essa medicação, que já rendeu até prêmio Nobel por sua segurança histórica, porque ela se liga diretamente à proteína spike, limitando a toxicidade dela e ajudando o corpo a colocá-la para fora. Entenderam por quê de usar ela? Ela não é só para verme, não. Ela tem outra finalidade. E esses pesquisadores, esses médicos, explicam que ela atua limpando os receptores inflamados e devolvendo a clareza para a sua mente. Mas você deve estar se perguntando, e se eu quiser opções alternativas e 100% naturais para essa desparasitação e limpeza de terreno? Porque ontem eu expliquei que esses remedinhos para verme são tóxicos para o seu fígado, sim. E se você quiser usar esse tipo de medicamento, tem uma preparação antes para a gente proteger o fígado. Certo? Então, continuando. Então, se a gente quer uma desparasitação de forma natural, é aqui que entra a sabedoria da terra e da fitoterapia integrativa, que conversa perfeitamente com o protocolo. Então, se você busca caminhos naturais poderosos para desparasitar e limpar o seu organismo, anote essas 3 joias que eu vou passar aqui agora. A semente de mamão e o alho. O alho é um dos maiores antibióticos e antiparasitários naturais do planeta. Do planeta. Não sei quem está falando aqui. Agulha de pinheiro é maravilhoso para restaurar o DNA. Bom, continuando. Então, o alho é maravilhoso. Viu? É um dos maiores antibióticos e antiparasitários naturais do planeta, rico em alicina, que destrói biofilmes dos patógenos. Alguém já viu biofilme aí? Conta aqui pra mim. Conta aqui pra mim se você já viu biofilme lá no vaso sanitário. Daquelas fofurinhas. Já a semente de mamão contém caricirina, uma enzima chamada papaína, que ajuda a digerir as paredes proteicas de parasitas e vermes, facilitando a eliminação pelo intestino. Ótimo isso, não? Tem também o óleo de coco ozonizado. O ácido láurico e o ácido caprílico presentes no óleo de coco são potentes fungicidas e antiparasitários. Quando ozonizado, ele entrega oxigênio nas células, alterando o pH do terreno biológico e criando um ambiente totalmente hostil para qualquer invasor ou toxina prosperar. Sim,
Outra pérola aqui, ó, a tintura de nogueira negra, cravo e absinto. Essa tríade é clássica e milenar da desparasitação natural. A nogueira negra elimina os parasitas adultos. O absinto, losna, ataca as larvas e o cravo destrói os ovos. Juntos, eles fazem uma varredura completa no sistema digestivo, limpando o terreno para que a sua energia vital volte a circular. E aqui uma dica: a melhor lua para a desparasitação é a lua nova ou a lua cheia. Qualquer uma das duas que você fizer, tá ótimo. Porque acredita-se que nessas fases de lua, os parasitas estão mais ativos ou migram para o trato do intestino, o trato intestinal, para se reproduzirem. Foi o que eu falei. As bichinhas saem para fora para fazer a festa acasalar. E aí, torna o tratamento muito mais eficaz. Então, seja seguindo a linha de frente do protocolo FL-CCC com o jejum, ou seja, utilizando o protocolo da fitoterapia e da desparasitação natural, o objetivo é o mesmo: remover os invasores e limpar os receptores. E aí você vai falar para mim, mas por que eu tenho que fazer desparasitação? Vários motivos. Primeiro, o verme que está lá dentro, ele usa toda a sua energia, ele pega as vitaminas para ele, por isso que ele fica parrudo, gordinho, saudável, aí ele consegue fazer a família dele, a família aumenta, porque ele pega as vitaminas tudo para ele. E outra coisa, ele consegue se alojar em alguns órgãos. Barros, poderia repetir essa última, cravo, nogueira negra? Vamos, então vamos falar de novo. A tríade, né? Que é a tintura de nogueira negra, cravo e absinto. Tem que pedir para uma farmácia de manipulação fazer, tá? Ou um fitoterápico, um terapeuta fitoterápico fazer, tá? Essa tríade é clássica e milenar da desparasitação natural. É ótima. A nogueira negra elimina os parasitas adultos. O absinto, losna, ataca as larvas. E o cravo destrói os ovos desses parasitas. Então, repetindo, é a tintura de nogueira negra, cravo e absinto. É a tríade clássica milenar da desparasitação natural. Certo? Então, falando dos vermes, eles fazem a festa no seu organismo. Faz muito mal para você. E é outra coisa, ele colabora com a purpurina. Entenderam o que é purpurina, né? Vírus. Entenderam? Purpurina. Colabora com ela, são amigas. E aí deixa o seu terreno biológico um lixo. Não é verdade? Agora eu quero saber de você, responde aí para mim no chat. Quem aqui já cuida do próprio terreno biológico com jejum ou desparasitação? Outra coisa, a desparasitação deve ser feita pelo menos 3 vezes no ano. Tem gente que nunca fez, ou nem lembra que fez, ou se fez, fez quando criança. Deve estar cheio de verme aí. Deixa eu contar uma história. Meu pai vivia reclamando. Dor no abdômen, na barriga. Vivia reclamando. Ia no médico, ninguém descobria. Tomava remédio, fazia endoscopia, nada. Aí um dia ele tava com muita dor no abdômen. Aí eu fui com ele no médico. Aí era uma médica novinha. E assim, as pessoas não gostam muito dos médicos novos, né? Que acham que eles não têm capacidade e tal. Aí a médica falou assim pra ele, vamos fazer um raio-x do seu abdômen? Aí fizeram o raio-x do abdômen dele. Aí a médica falou assim, senhor fulano, vem cá, chega aqui. Olha aqui. Tá vendo essa mancha aqui? Tudo verme. Quando for que o senhor tomou um vermífugo? Ele, eu não lembro, acho que eu nunca tomei. Tá entendendo? Era verme que estava lá comprimindo os órgãos. Por isso que ele sentia tanta dor. Ele sentia dor debaixo da costela, era uma dor enorme. Tá entendendo? A gente tem que fazer desparasitação pelo menos 3 vezes no ano. E quem aqui está descobrindo hoje que precisava dessa faxina urgente para clarear a mente? Coloca aí, faxina já. Coloca aí para mim. Faxina já. Legal, né? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Se você não me segue aqui, já me segue. Olha, tanto de gente falando Névoa, Solange, a Vivi, Cristine. Vendo? A Vivi, quem mais? Cristine falando, não pode escrever Névoa. Quem tá falando aqui? Fabiana. Tô doente por essa. Logo vamos ter novidades dessa camiseta linda. Olha. Gostaram? Não, e tem a minha caneca também, é dupla, ó. Acho que aí no vídeo não dá pra ver, tá ao contrário. Logo vamos ter novidades. Legal. Olha, tem mais um pedacinho aqui pra eu poder...
Semente, Lolo falando, pode repetir a semente? Vamos, é semente de abóbora, mamão e alho. Sempre como, bastante, sim. Vamos repetir aqui, o que pode ser feito para desparasitar de forma natural? É a semente de mamão e alho. O alho é um dos maiores antibióticos e antiparasitários naturais do planeta, rico em alicina, que destrói biofilmes de patógenos. Quem sabe o que é biofilme aí? É a tripinha do bicho, do verme. Já a semente de mamão contém caricirina, uma enzima chamada papaína, que ajuda a digerir as paredes proteicas de parasitas e vermes, facilitando a eliminação pelo intestino. Então você pode mastigar aí umas sementinhas de mamão, uns alhos aí, que tá tudo certo, viu? Se você fizer a suplementação, tem a suplementação de alho, que ela é mais potente ainda, só que ela é cara, né? Um pouquinho cara. Um potinho do suplemento do alho, ele tá em torno de uns R$250. Então, mastiga bastante alho aí, se você não tiver problema de estômago, né? Que tem pessoas que têm problema no estômago e aí o alho já não vai digerir com tanta facilidade, tá? Mas então você pode unir o alho com o mamão, que é muito bom, ou fazer o uso do óleo de coco ozonizado, que também é muito bom, tá? E também tem a famosa tintura de nogueira negra, o cravo e o absinto, maravilhosos, viu? Tintura, certo? Bom, então chegamos ao ponto mais extraordinário da nossa jornada de hoje. Sim. Eu quero que você una os pontos comigo. Nós começamos a live a questionar quem escolhe por você. Passamos pela dor de engolir sapos e adoecer o corpo, não é mesmo? Porque ele adoece. Entendemos como a névoa mental te silencia e aprendemos a usar o jejum intermitente e os antiparasitários para limpar a máquina biológica que você tem aí de alta tecnologia. Só que se a gente não souber usar toda essa inteligência, não adianta nada. Agora imagine esse processo completo. O que acontece quando você finalmente limpa o seu terreno biológico? A mágica acontece, o terreno limpo sustenta a sua voz, a sua nova voz, né? O poder do não. Isso sustenta a sua voz. Quando você remove as toxinas, os metais pesados, os picos inflamatórios que estavam sufocando as suas células, a sua energia vital, aquilo que os antigos chamavam de prana, o ki, volta a circular livremente. O seu cérebro sai da névoa e ganha uma clareza cristalina. Outra coisa que é muito bom para você fazer aí, para ajudar a circular isso, é você fazer uma massagem no seu nervo vago, bem aqui atrás da orelha. Gratidão, Marta. Bem atrás aqui da orelha tem um ossinho. Se você massagear todos os dias, por pelo menos um minutinho, vai estar ótimo. Você vai estar desbloqueando aí, tá? O que a gente chama, porque não sei se você sabe, pela medicina tradicional chinesa, nós temos os meridianos. E pode ser que você esteja com esse ponto aí, com algum ponto gatilho. E quando você faz essa massagem, você libera o fluxo, certo? O seu cérebro sai da névoa e ganha uma clareza cristalina. E aí você nem precisa do tal do azul de metileno, tá entendendo? Não precisa. Às vezes surge alguma coisa que alguém fala, que a gente fala assim, nossa, que legal, vou nesse negócio aqui. Mas às vezes não precisa, é o simples e básico, bem feito que eu vivo falando. E é exatamente essa clareza que te dá a força biológica para sustentar a postura do novo humano no mundo. O novo humano não é alguém perfeito que nunca erra. O novo humano é o avatar que despertou da Matrix, assumiu o comando do próprio templo e não aceita mais viver o roteiro escrito pelos outros. Com o corpo limpo e a mente descolonizada, aquele não que antes ficava preso na sua garganta passa a sair com naturalidade e autoridade. Inclusive, tem uma coisa que as pessoas agora estão despertando para isso, né? É dispensando certos clientes que drenam a energia. Já ouviu falar disso? A gente falar não para um cliente? Existe. Porque tem cliente que suga tanto a sua energia que você começa a ficar doente. Você tem que dispensar esse cliente, falar não para ele. Que é o que a gente fala de despedir. Vamos despedir esse cliente. Você já não precisa de aprovação do bando para caminhar, porque a sua validação vem de dentro da sua conexão com sua própria centelha divina. Exatamente isso. Você recupera o discernimento para olhar para o sistema e dizer, isso não entra no meu terreno biológico, não. Isso não entra na minha mente. Isso não governa mais as minhas escolhas. Meus amores, desintoxicar é o caminho de maior rebeldia e soberania que você pode praticar hoje contra a Matrix.
Limpar o corpo é libertar a alma para que ela possa finalmente ditar as regras da sua história. E eu não sei se você sabe por que eu tô falando tudo isso, né? Ai, mas ela falou de desparasitação. O que tem a ver a lombriga com o estudo? Pois é, você sabia que ela consegue ditar os seus passos também? Aham. Certos gostos de comida, elas interferem, elas são danadas. Uhum. Aí você pensa muitas vezes assim, ai, que delícia, que vontade de comer um hambúrguer. E você nem estava pensando, mas de repente vem na sua cabeça. É as suas amiguinhas, suas inquilinas que moram dentro de você. E a sua saúde e a sua identidade são os bens mais sagrados que você tem. E eles não estão à venda. O comando é seu. Só seu. E a nossa grande virada de chave começa agora. Eu quero ver esse chat agora transbordar de energia dos novos soberanos que estão aqui comigo hoje. Quem aqui assume o compromisso de limpar a máquina, libertar a mente e viver a partir de hoje a sua própria história? Conta aqui pra mim no chat. Bora! Fabi come alho todo dia. Legal. Cristine, você fez a desparasitação só quando era criança, Cristine? Vamos fazer essa faxina aí, Cristine. Arroba, estou comendo toda manhã um dente de alho embrulhado na hortelã, muito bom. Legal. Semente de mamão. Dá umas mastigadas aí. NAC, a Fabiana falando, acetilcisteína, sim, mas é bom fazer os protocolos, né? O NAC é um poderoso antioxidante, desintoxica, mas ele não faz a faxina que nós estamos falando aqui, Fabiana. Semente de abóbora. Já falei. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Alô, falando, não posso fazer jejum, tenho gastrite e tal, tá vendo? Não pode. Não é para todas as pessoas, né, que pode um jejum intermitente. Arroba Lu, final desse mês é lua cheia. Bora aproveitar, é isso aí. Jejum de quantas horas, por favor? Comece devagar, Zilma. Você pode fazer um protocolo de 16. Não vai fazer protocolo muito extenso, não. Viu? Mais que 16 horas. Começa devagarzinho. Viu? E aí, tem todo um protocolo para fazer esse jejum. Se quiser, eu posso trazer aqui na próxima live, porque não é simplesmente parar de comer, não. Às 16 horas. Tem um jeito especial de fazer o jejum intermitente para que ele dê certo, senão ele não faz efeito. Gratidão, cara. Gratidão. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui como é que faz o jejum intermitente da forma correta. Porque não é assim, estou fazendo. Não faz efeito. Viu? Legal. A Marta falando, alho, orégano e cravo. Legal, o orégano também é muito bom. Si Barros, o alho é puro ou pode ser aquele com mel? Pode ser o com mel, mas se for in natura, é melhor, Si Barros. Quando você macera o alho, ele solta o óleo. Esse é o melhor momento para você poder consumir o alho. Viu? É o melhor momento. O alho é muito forte para quem tem problemas digestivos. Sim, exatamente isso. Não é para todo mundo. Gratidão, Luísa. Não é para todo mundo. Por isso que tem o suplemento de alho. Só que ele é muito caro, né? E eu dei outras alternativas aqui também, né? Que é a tintura de nogueira negra. Então, eu dei essa alternativa. Então, não precisa de comer o alho. Só que esses suplementos, tudo que é natural, é mais caro. Tem todo um trabalho, etc e tal. Entendeu? Então, eu dei a opção aqui do que é mais acessível. Gratidão, Marcos. Pode ser alho com limão. Pode sim. Até breve. Nossa, existem clientes que sugam muita energia, verdade. Gratidão, Cristine. Inquilinas. Uhum. Inquilinas são as bichas. Os vermes. Os vermes. Você não tá nem com vontade de comer. Pode ser alho com limão. Quem falou? A Si Barros. Débora. Opa, tô dentro. Lolo. Eu. Gilda. Solange. Legal. Ana Luz, eu assumo o comando agora, é isso aí. Legal. Quem tá falando? A Marta tá falando, eu mastigo um cravo, muito bom também.
@Lu tá dentro. O Jonas falou que fez uma agora de 19, na lua nova, muito bom. Lulu comendo semente de abóbora, maravilhoso. A Luísa, estou faxina da máquina, tem 2 anos, agora estou na fase de eliminar os metais pesados. Muito bom, Luísa. José Carvalho, boa noite. Cheguei agora, mas curto muito seus ensinamentos. Fala rápido sobre o jejum. Então, tem todo um protocolo para fazer o jejum intermitente, José Galvão. Vamos fazer assim, ó, na próxima sexta-feira eu vou trazer o protocolo completo de como é que se faz o jejum, porque não é assim, parei de comer, vai funcionar, não. Tem o momento certo, a hora, o que você deve fazer quando você retoma para alimentar, viu? Eu vou trazer, então, vamos combinar assim? Na próxima sexta-feira eu trago todo o protocolo, como que se faz o jejum intermitente. Porque tem todo um passo a passo, não é só parei de comer. Se você ficar, mesmo assim, ficar sem comer 24 horas, se você não fizer da forma correta, não vai funcionar. Viu? Tayane, meu almoço é frango com carne e pipoca. O que, Tayane? Olha! Meu almoço, isso daí é muito estranho. Será que não são só os inquilinos, Tayane? Meu almoço é frango ou carne e pipoca? As inquilinas adoram pipoca. Porque assim, no almoço é diferente. Faço somente na lua nova? Não preciso repetir depois? Não. Você pode fazer a cada 3 meses, né? Si Barros. Na lua nova ou na lua cheia. Você faz o protocolo ali direitinho. Quando você escolhe fazer de forma natural, você vai comer o cravo com a semente do mamão por um tempo, viu? E quando você usa a tintura de nogueira, lá na embalagem, conforme a porcentagem de como foi feita essa tintura, você vai usar por alguns dias. Tem um protocolo lá de quantos dias você vai usar, tá? Então, sim, tem um protocolo dessas coisas, como que a gente vai usar. E aqui eu trouxe coisas assim, simples, que todo mundo tem em casa e pode usar, para poder fazer desparasitação. Então, tá vendo? Não precisa daquele remedinho de verme caro, a não ser que você quer, assim, meter os 2 pés na porta. Só que não pode sair tomando ele sem fazer uma proteção hepática primeiro. Tem todo um jeitinho de como que você faz a proteção do fígado. Cibarros. Então ensina como fazer corretamente. Cibarros, o tempo aqui é curto. Você tá falando do quê? Só se você pegar a semente, o alho, a semente do mamão e o alho, mastiga aí por 20 dias isso. Faz isso todo dia, viu? Enquanto estiver com a lua, começa no começo da lua cheia e faz isso por 20 dias. A tintura de nogueira também tem uma quantidade de dias. Outra aqui, ó, a Lolo trouxe aqui, ó, coentro é maravilhoso, só que não é todo mundo que come, né? Eu como de salada, um monte de folha de coentro. É maravilhoso, foi muito bom você trazer isso daí, Lolo. O coentro é poderoso. Gratidão, Gael. Gratidão, @Lu. Tá vendo? A @Lu trouxe aqui um ensinamento legal. O coentro também é muito bom, só que raríssimas pessoas comem a folha de coentro. Muito bom o coentro. Vou trazer o protocolo completo do jejum intermitente na próxima sexta. Coentro é muito bom. Legal. Puxar. Quem come coentro aí? Bota aí. Eu adoro coentro. Como de salada. Os ETs? Fabi, os ETs é dia de domingo. Domingo eu vou trazer mais coisas dos ETs. Que sai outro relatório. Já estou preparando a live de domingo. Tiro, porrada e bomba. Legal. Pra você que não sabe, eu sou naturopata com especialização em terapia ortomolecular e eu faço consulta. Se você quiser um atendimento personalizado de acordo com as suas necessidades, você pode me chamar aqui no privado, no TikTok ou lá no Instagram, @NainuraSantos. E aproveita também, já me segue aqui. Aqui no canal a gente conversa assuntos sobre espiritualidade, fora da caixinha, né? Espiritualidade, despertar da consciência. Nós falamos assuntos que é ditos como constipação para o nariz de todos, mas que de constipação não tem nada. Porque tudo que era dito como constipação, agora está sendo revelado nos documentos soltados pelo beicinho nervoso, Trump. Gratidão, Débora. Estão entendendo? E se você quiser também conhecer o meu arsenal da imunidade blindada, que são suplementos que eu selecionei a dedo e que eu mesma uso, todos que tem lá, o link está aqui na bio do canal, é o primeiro botão, você vai cair numa página lá elaborada, e aí você clica lá, quero meu kit, ou você vai clicar na aba que você quer. Então lá tem os superfoods, que são os alimentos para o seu intestino, como chia, aveia,
Outra coisa também que a Fabi está lembrando, o grupo do TEC termina com GRAM. Por que eu falo assim? As plataformas são ciumentas. Então, o grupo do TEC que termina com GRAM, o link também está aqui na bio do canal, o segundo botão. Você clica lá, tem uma galera legal. Você pode interagir, conversar esses assuntos que a gente conversa aqui nas lives. De vez em quando eu passo lá para responder algumas perguntinhas. Não paga nada. Você clica no botão que está lá no link da bio do canal e cai direto no grupo do TEC que termina com GRAM. Exatamente isso. A Débora Evelyn falando que o Coentro é horrível. Eu adoro. A Fabi falando, os evangélicos estão tão doidos. Tá, pois é. Domingo eu vou trazer aqui muita coisa, Fabi. Segura, tire porrada de bomba. Legal. Sim. A lentilha, Lulu, é maravilhosa, muito bom, grão de bico, lentilha. E é esse tipo de alimentação que a gente tem que inserir no nosso dia a dia. Arroz, feijão, folhas, legumes e verduras. Tirar. A gente foi acostumado a ficar naquele conforto, né? É uma lasanha, por exemplo, uma pizza. Pode comer, mas assim, de vez em quando, no final de semana, né? As pessoas querem comer todo dia. Eu conheço uma pessoa que está assim, uma bomba relógio. Ela come porcaria todo santo dia. Gael, a sua vitrine aqui no TikTok tem os suplementos que você indica? Alguns tem sim, Gael. Mas eu também tenho lá no link da bio do canal uma página, é o primeiro botão, uma página que eu mesma criei e selecionei alguns produtos lá. Então eu coloquei até o nome de Arsenal, do kit da imunidade. Aí lá nesse kit da imunidade, eu separei alguns suplementos que eu também uso eles, para a pessoa poder fazer a blindagem da imunidade. Por quê? Porque nós estamos prestes já, batendo a porta, a própria OMS já falou, estamos à beira da nova PAN, então vamos cuidar do corpinho aí, blindar a imunidade para a gente poder aguentar o tranco. E não vamos ter medo de nada, porque toda live faz o quê? Umas 3, 4 lives para cá, eu tô trazendo a mecânica e a química do que acontece com a frequência do medo. Se a gente vibrar no medo, presta atenção nisso aqui, é um problema grande. Você fica doente mesmo blindando a sua imunidade, tomando suplemento, fazendo tudo direitinho. Se você entrar na frequência do medo, vai ser um problema. E esse ano nós temos muita coisa para acontecer. Tem eleição que deixa todo mundo estressado, nervoso. Tem a nova panda que está batendo na porta, tá só esperando a Copa acabar. Aí eles vão falar assim, cada um foi pro seu país e carregou a purpurina. Ei, meu Deus do céu, hein? É um bando de mentiroso. Legal. Não adianta falar com os evangélicos, a Cristina falando. Cibarros, gratidão, Cibarros. Topine, meu querido, tudo bem? Substituir o macarrão por abobrinha maravilhoso, fazer um macarrão de abobrinha. Pode botar um queijinho ralado lá para dar um sabor, enganar um pouco, e devagar a gente vai acostumando. A Fabi falando, o 99 Food Pizza tá R$ 9,99 hoje. Fabi! A Fabi disse que vai entrar na pizza hoje. De vez em quando não tem problema de comer, não tem problema. O problema é que tem gente que abusa, come todo santo dia. Tá entendendo? E eu conheço uma pessoa que tá uma bomba, que come porcaria todo santo dia. É salgado frito, é hambúrguer, é pizza, é não sei o que lá mais. Não dá certo isso daí, o corpo não aguenta, uma hora vai explodir. Vai explodir. Legal. Gratidão. O povo tá tudo querendo. A Fabi foi falar do 99, agora tá todo mundo querendo comer pizza. Ó, a Cristina falando, lasanha também, com berinjela, fica top. Exatamente. Eu odiava berinjela, eu aprendi a comer berinjela fazendo lasanha. Nossa, fica maravilhoso, divino. Muito bom. Outra coisa, eu faço repolho com atum, de vez em quando, né? Repolho, atum, aí você pode colocar o que você quiser lá, se você gostar, né? Presunto, mussarela, essas coisas. Não fica colocando presunto, não, que você sabe que é esgoto, né? Eu já cansei de falar aqui, esses embutidos. Já trouxe aqui, né? Presta atenção. Não é bom, não. Então não põe esse presunto, não, né? Põe só uma proteína, um frango, um atum. Cristina, não gosto de peixe. Repolho é uma delícia. Sardinha não gosto. Não come, né, Cristina? Chuchu,
Chuchu é gostoso, mas eu acho ele sem graça. Sem graça. Ai, meu Deus. Ó, então tá jóia, né, pessoal? Bom, estamos combinados, né? Sexta-feira que vem eu vou trazer sobre o protocolo do jejum intermitente pra gente fazer direitinho como é que faz, tá? Porque não é assim, parei de comer, estou fazendo jejum intermitente. Não é assim, não funciona. Tem um jeitinho especial de fazer, tá bom? Ó, lives toda quinta e domingo às 20h30. Então, domingo é tiro, porrada e bomba às 20h30. Saiu hoje o segundo relatório do Beicinho Nervoso falando sobre os OVNIs e extraterrestres. Sim, eu vou trazer a atualização do domingo e muito mais coisinhas que a gente tem que conversar. E se você não me segue, já me segue aqui, Construindo Novo Humano. Tem vídeo todos os dias, se a pista de dança deixar, né? Todo santo dia aqui no canal. Pode me chamar no privado se você quiser trocar uma ideia, conversar comigo. Entra lá no grupo do Tec Termina com Gran, que não paga nada. Me segue lá no Insta, @NainuraSantos ou @Construindo Novo Humano. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Quero agradecer a Fabi e a Débora Evelyn, moderadoras do canal, que me ajudaram aqui hoje. São maravilhosas. Um beijo a todos. E até sexta que vem, às 17 horas, e domingo, às 20h30, eu tô aqui de volta. Tá bom, meus amores? Gratidão, Lair. Um beijo, meus amores.